Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, para falar de história, né, cara? E para fazer você se apaixonar por história cada vez mais. E para te dar munição, né, cara? Para tu sair por aí conversando, mas falando a coisa certa. Por que eu tô falando isso, né, cara? Bom, vou tocar num tema que tu tá cansado de saber do descobrimento do Brasil, tu tá cansado de saber que foi o Pedrão que chegou aqui e descobriu o Brasil, e colonizou, né, cara? Mentira, né, velho? Mentira, o Brasil foi descoberto, né, cara? O Brasil foi invadido, né, pelos portugueses, o Brasil foi tomado pelos portugueses. Bom, isso aí tu já sabe, né, cara? Que lá em 1500, né, cara? Pedrão saiu de Portugal, chegou no Brasil, terra à vista, então chegou o Brasil. Cara, beleza, legal, Pedrão chegou, mas a gente precisa colonizar, a gente precisa, cara, expulsar os franceses da costa do Brasil. A gente precisa botar gente nossa aqui. E aí, cara, tu escutou a vida inteira que o Brasil, cara, foi colonizado por bandidos, cara. É sempre a mesma coisa. O Brasil foi condenado a receber o pior de Portugal para a sua colonização. Tudo que tinha de ruim em Portugal mandaram para o Brasil. Cara, não foi bem assim, cara. A história não é assim. É claro, tu precisava de pessoas para vir para o Brasil, para colonizar o Brasil, né? Já que ele foi descoberto, né, cara? Não foi invadido, né? Aqui estava lotado de gente. Cara, muitas culturas, cara. Povos espalhados por todo o continente, cara. Tudo que viria a ser o Brasil estava todo ocupado. Mas os portugueses, né, cara? Mas os colonizadores queriam tomar isso aqui. E tomaram, né, cara? Conseguiram. E para fazer isso, cara, precisava de gente para vir para cá. Precisava de muita gente para vir para cá. E não era, cara, qualquer um que queria sumir no continente, né, cara? E talvez ser esquecido. E era esquecido. Bom, cara, para fazer isso, para poder conseguir colonizar o Brasil, para poder domar o Brasil, a gente precisava que pessoas, né, cara, europeus viessem para cá. Cara, ninguém queria vir. Quem eram as pessoas que colonizaram o Brasil? Quem foi que colonizou o Brasil? Cara, foram os degredados, né, cara? Degredados, cara. Sim, tu vai escutar essa palavra muito agora, para tu acabar com essa coisa de bandido. Cara, degredados, cara, eram as pessoas que eram condenadas em Portugal. Então, condenado a cumprir pena de alguma coisa. E geralmente o exílio. Tu tinha uma escolha. Ou tu cumpria a pena na cadeia, ficava lá a vida inteira, ou tu ia ser condenado à morte, cara, ou então tu ia pro exílio. Cara. E o exílio, cara, era tudo que Portugal precisava. Eram pessoas para colonizar as novas terras descobertas. Não era só o Brasil, cara. Os degredados foram mandados para Angola, para Guiné-Bissau, todas as colônias portuguesas, né? Ilha da Madeira, São Tomé e Príncipe. Cara, onde tinha bandeira portuguesa, iam mandados lá esses degredados, esses condenados ao exílio. Cara, a maioria deles, cara, não eram bandidos, batedor de carteira, ladrão de galinha, assassino. Não, cara. A maioria eram presos políticos, cara. Tu ia contra a coroa, logo tu virava preso político e tu ia ser abandonado em alguma praia, cara, desse mundão português que estava sendo descoberto. É assim, cara, tu negociava a tua pena. Então, cara, esses caras, esses condenados, eram uma massa de manobra perfeita, cara, para tu botar esses caras lá para colonização. Para ter uma ideia, quando o barquinho, a caravela chegava numa praia desconhecida e tinha que negociar com os nativos, né, que muitas vezes não queriam nem olhar para os portugueses, cara, e esses caras desciam primeiro para negociar, geralmente em duplas ou em 4, eles desciam, né, os caras desciam, iam remando lá na praia, iam lá conversar com os nativos, vamos chegar a um acordo, eu te dou um espelhinho, um pente. Cara, na maioria das vezes esse encontro não era muito legal não, mas, cara, se tu perdesse alguém, tu ia perder um degredado desse aí, cara. Então, se morreu, cara, morreu. Mas, cara, o Brasil foi descoberto em 1500. Só 30 anos depois, cara, o Martim Afonso de Souza, a mando do rei de Portugal, Dom João III, ele vai montar uma expedição de colonização e vai começar a levar as primeiras pessoas para o Brasil, né, cara? Ele só 30 anos depois começam a colonização, né? Depois do descobrimento, 30 anos depois, começam a colonização para evitar que os franceses continuassem roubando pau-brasil do Brasil, cara. Mas muitas colônias, né, brasileiras foram geralmente fundadas por colonos degredados, né? Por exemplo, o Vasco Fernandes Coutinho, em 1536, ele transportou 70 degredados para fundar o Espírito Santo. Já o Tomé de Souza, o governador-geral Tomé de Souza,
levou cerca de 400 a 600 degredados para estabelecer Salvador, a antiga capital, né, da colônia, em 1549. Cara, como foi usado essas pessoas? E aí tu faz uma conta que não fecha. Vamos lá. Mesmo que tu faça assim, Átila, mas, cara, eram degredados, né? Essas pessoas estavam condenadas. Tu já viu o tamanho de Portugal perto da Europa? Tinha que fabricar muito bandido, cara. Porque um usa 70, usa 600, 400, e não parou por aí, cara. Não tinha tanto bandido assim. Cara, muitas dessas pessoas, cara, presos políticos, também eram novos convertidos, cara. Assim, para fugir da Inquisição, o cara deixava de ser judeu, se convertia ao catolicismo, mas ele continuava praticando a religião dele. Quando descobriam, ele era condenado. E, cara, ele ia morrer, ou ia ficar numa cadeia pro resto da vida, ou ele podia optar pelo exílio, cara. Negociava o exílio. Aí ele tinha sorte de ter o perdão português quando voltasse, ou ser abandonado vivo em uma praia, cara. E talvez não comido, né, cara? Se fosse um tupinambá, ia comer com certeza. Mas, cara, muitos desses degredados foram abandonados à sorte nas praias do Brasil, né, que hoje é o Brasil. Tem um exemplo, em 1502, quando o Barão de Cananéia, cara, o bacharel de Cananéia, né, cara, barão não, o bacharel de Cananéia, em 1502, ele é abandonado, cara, em Cananéia, um português, né, cara, a história ainda é muito vaga dele, não, tem alguns nomes são dados a ele, Fernando, Fernandes, mas isso é um outro card, mas é bem legal, então eu vou deixar na descrição desse vídeo. O cara foi abandonado lá em 1502, ele chegou lá, cara, ele negociou com os carijós, virou líder dos carijós, e depois, cara, quando Portugal começa a colonizar, começa a criação da Vila de São Vicente, cara, ele vai lá, cara, e saqueia São Vicente, puto da vida, porque chegaram e queriam tomar as terras que eram dele. Me deixaram aqui, eu me dei bem com os índios, agora vocês não vão se dar, não. Cara, é claro, depois ele foi expulso de lá, os portugueses chegaram, né, tiveram revoltas, o bacharel de Cananéia teve apoio dos espanhóis, cara, mas é uma história muito legal. Mas Portugal acaba tocando os espanhóis de volta para Buenos Aires, e a história do bacharel de Cananéia fica meio perdida. Mas é legal, existem outros náufragos também que ficaram, que eram chamados de náufrago, não era náufrago, né, cara? Eram degradados, o cara era abandonado, né, cara? Não tinha náufrago. É claro, algumas naus, certeza que a história foram perdidos várias naus, e alguns desses sobreviventes acabaram ficando pela costa brasileira e tiveram relacionamento com os índios e aqui ficaram, né, cara? A história acaba sendo apagada, provavelmente sim, os náufragos também ficaram aqui. Mas no caso do bacharel de Cananéia, ele foi deixado. E tu imagina quantos também não foram deixados na costa da África, né, cara? Ou nas ilhas do Atlântico, que eram colônias portuguesas. Bom, esses degredados, cara, eles não eram pessoas só ignorantes, né, cara? Imagina, o cara preso político, né, cara? O cara é letrado, o cara sabia negociar bem. Então imagina, o cara desce para negociar, não é qualquer um. Tu não vai pegar um cara chuco, que só sabe cortar madeira, e vai lá e negocia lá com os nativos, né, cara? Não era assim. Então, os degredados, essas pessoas, tiveram um papel essencial na colonização do Brasil, né, cara? Essencial. Tu precisava de um cara que queria sobreviver. Bom, às vezes o cara não tinha chance. E a maioria, cara, nem queria mais voltar para Portugal, porque tava tão legal aqui. Tu imagina, cara, todo mundo peladão na praia, cara. Isso aqui devia ser muito legal, cara. Cara, tu acha que o cara ia querer voltar para Portugal, cara? Porra, cara, aqui não tem inverno, tu imagina o cara chegar na Bahia, velho. O cara vai querer ir embora, o cara chegar lá em Cananéia, vai querer ir embora, um marzão daquele, cara. Não vai, né, cara? Não vai. Tu imagina chegar no Rio de Janeiro, cara. Porra, em 1530. Que doideira que devia ser aquilo ali. Sem aquela montoeira de prédio, cara. Porra, ia ser muito legal. Devia ser muito legal. Bom, agora que eu te dei essa muniçãozinha aí, eu vou deixar bastante informação na descrição desse vídeo. Tu pode falar agora, cara. Não foram só bandidos, cara. E não foram só bandidos que colonizaram o Brasil, e nem a justificativa, cara, pra cagada política que o país vive hoje, cara. Não é esse papo de bêbado, cara, esse papo de churrasco em que o Brasil tá desse jeito porque desde o começo foi colonizado por bandido, cara, não é verdade. Primeiro que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, já tá tudo errado, né, cara? O Brasil sempre foi colônia de Portugal e, cara, se tu pensar, o Brasil vai ser colônia para sempre, cara, porque isso aqui nunca dá certo, sabe? Política, cara, é hoje, né? Então, quando tu for votar, se quiser consertar,
as cagadas tu acha que tem, tu volta direito, tu olha para a história e conserta hoje. O passado já foi. Cara, a gente só tem que estudar o passado para não repetir os mesmos erros no futuro. Mas não é justificativa dizer que o Brasil foi colonizado por bandidos. Cara, agora eu tenho informação sobre os nossos degradados, né, cara? Sobre os nossos colonizadores, que nem eram bandidos, né? Que na verdade vieram para cá trocar suas penas políticas, né, cara, religiosas, em troca de uma possibilidade de vida. Bom, eu fico por aqui, não deixa de seguir o canal, né, cara? Me segue na história que tá ajudando o canal a crescer. E agora tu tem informação pra caramba para esses próximos churrascos aí. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.